Boa noite a todos. Boa noite a todos. Me escutam bem? Boa noite. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita André Luiz. Mais uma quinta-feira que estamos juntos. Primeira quinta-feira do mês de abril, né? O ano está voando. Vamos iniciar nosso estudo de hoje com a leitura do Fonte Viva, livro do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A gente comentou semana passada, para quem não esteve aqui presente, Fonte Viva é um livro de uma coleção que o Espírito Emmanuel comenta, né? Faz comentários dos versículos do Novo Testamento. O versículo hoje que caiu aqui foi o capítulo 140, após Jesus. O versículo é o seguinte: E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impertinentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio dos sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. Perdão. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, existiriam espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade do bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pelas responsabilidades, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocastes junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, estamos aqui presentes em mais uma quinta-feira, que possamos estudar o seu Evangelho de luz através das palavras do nosso amigo Guilherme, que consigamos aprender suas palavras em nossos corações, levarmos seus ensinamentos para nossas vidas, nossas casas, que esses ensinamentos, suas lições, sejam colocados em nossas vidas. Abençoa-nos aqueles que estão vindo, estão a caminho, e aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, da internet, em seus lares. Que assim seja. A palavra agora é do Guilherme. Obrigada. Boa noite a todos, queridos irmãos.
Que a paz de Jesus esteja conosco, que os benfeitores nos inspirem na lição de hoje. Foi mais rápido. Muito bem. A cada mês, eu conversei com a Potira, que é responsável pelas palestras, a cada mês é alternado. Vocês vão observar que hoje nós vamos tratar do Livro dos Espíritos. Mês passado, à noite, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas à tarde é o inverso. Então, quando aqui à noite é o Livro dos Espíritos, é porque à tarde é o Evangelho e o mês seguinte muda. Então, o que foi designado para a noite de hoje do Livro dos Espíritos foram as perguntas 974 a 982. Mas a gente, na verdade, vai tentar falar um pouco sobre o ponto principal que está abordando essas questões. Antes de mais nada, vale lembrar que nós, estando no mês de abril, depois de havermos passado o 31 de março, que é a comemoração da desencarnação de Allan Kardec, o mês de abril é o mês que a gente vai comemorar o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, no dia 18 agora, ele faz 167 anos de publicação. O que para uma doutrina, uma religião, um movimento, digamos assim, filosófico, é relativamente novo. Então, é um conjunto de novas ideias que chegou há pouco tempo, mas que tem uma tarefa muito relevante. Não para que a gente se envaideça porque a gente é espírita e vamos ser melhor que os outros, sim, absolutamente. Mas são ideias que chegaram e que revolucionam, e na medida que essas ideias forem se tornarem mais familiarizadas, das pessoas, que hoje em dia a gente já vê, a pessoa que não é espírita, não, na próxima encarnação eu vejo isso. As pessoas já falam sobre isso. Por quê? Porque essas ideias vão se entranhando na sociedade e vão, pouco a pouco, fazendo parte do modo de pensar. Então, de que tratam essas perguntas 974 e 982? Na verdade, elas estão dentro da quarta parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que formam 919 perguntas. Não, 919 não, agora até esqueci. Não, é 1019 perguntas. 919 é a pergunta de Santo Agostinho. Kardec distribuiu essas perguntas, organizou-as, melhor dizendo, para fazer um corpo filosófico de doutrina em 4 grupos distintos, e a partir desses grupos, ou seja, ele chamou de parte, a parte primeira, a parte segunda, a parte terceira e quarta parte, essas perguntas estão na quarta parte. A parte primeira, ele tratou de Deus e da criação. A parte segunda, ele vai falar de espíritos encarnados, desencarnados, como é a vida de lá, aqui, essa relação entre os dois planos. A parte terceira, ele vai falar do aspecto moral da doutrina. Então, apresenta-nos as leis morais. Essa quarta parte está ligado a uma parte mais filosófica. Enquanto a primeira parte, ele escreveu um livro associado a essa questão da criação e de Deus, que é a Gênese. A segunda parte, ele escreveu o Livro dos Médiuns, porque é exatamente o que trata da relação entre os dois planos da vida. A terceira parte, ele trata no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina. Essa quarta parte, ele escreveu o céu e o inferno. E essas 5 obras formam o fundamento em que a doutrina espírita está baseada.
Então, nós vamos abordar uma parte esse quarto livro, por assim dizer, que está ligado à questão do que nos espera em função da nossa vida na Terra. Das penas e gozos futuros. O primeiro capítulo, na verdade, são só 2 capítulos. Das penas e gozos da vida atual, ou seja, o que a gente espera, né, de viver na Terra de forma mais ou menos feliz em função de uma conduta ou de outra. Pena representa, de alguma forma, uma punição, uma consequência, né, um castigo. Gozos seria a felicidade, o desfrutar, né, de uma recompensa, por assim dizer. A palavra está ligada a isso. Então, o que é que nos espera na vida futura em termos de penas ou de consequências das más escolhas que fizemos e de gozos, ou seja, satisfação em função de termos feito acertos. Então, os tópicos ligados a essa penas e gozos futuros está distribuído assim, no nada e a vida futura, intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, paraíso, inferno e purgatório. Então, esses são os tópicos que vão ser abordados nas próximas palestras que vão ser desenvolvidas baseado no Livro dos Espíritos, porque também tem tema livre, né? Então, essas perguntas estão especificamente associadas à natureza das penas e gozos, ou seja, que tipo de sofrimento ou de alegria vive o espírito após a morte física. Essa aqui é a questão. Pensar sobre a vida futura é algo que nem todo mundo se interessa em pensar. Mas a doutrina, por deixar, né, a morte como uma coisa irrelevante, tornou a morte uma coisa irrelevante, na medida que a gente adquire a certeza da continuidade da vida, não só pelos conceitos que a doutrina espírita, a partir dessas obras de Kardec, nos traz, mas também pelas ilustrações do que é a vida após a morte, trazido por André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda e, antes deles, Ivone Pereira. Então, eles abriram o véu e mostraram que tudo aquilo que está na codificação trouxeram exemplos para que a gente possa entender e compreender mais profundamente. Então, é um convite para todos nós estudarmos algo mais além daquilo que a gente ouve nas palestras, para que a gente possa ir se aprofundando na realidade da vida futura, para eliminarmos o temor da morte e sabermos aproveitar melhor a vida. Então, antes da gente entrar propriamente nos conceitos a respeito da natureza das penas e gozos futuros, é relevante a gente ressaltar que o Livro dos Espíritos, ao ser lançado, ele abre uma reflexão de forma científica, por assim dizer, a respeito de 2 princípios que formam todo o universo e toda a criação. Dividiu a criação, e isso está exatamente na parte primeira do Livro dos Espíritos, quando ele apresenta a seguinte pergunta aos espíritos e eles respondem. Depois de fazer várias perguntas, mas essa aqui é a que sintetiza para a gente a questão dos 2 princípios. Há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria
constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. As perguntas que se seguem e que estão envolvidas antes e depois dessa são muito ricas, mas essencialmente ele pergunta aos espíritos e ele esclarece para a gente o seguinte: realmente só existem esses dois princípios. Tudo que é matéria é feito do princípio material, que é o fluido cósmico universal. Porque ele aqui falou de matéria propriamente dita. Então, quando a gente pensa em matéria, a gente pensa, né, em algo concreto. E olha que nessa época, antes de 1857, a humanidade, a ciência ainda não havia entendido claramente, de forma científica, o que é a matéria. Porque o conceito de átomo só foi realmente consolidado no final do século XIX e início do século XX. E ainda assim, é um conceito em que eles consideram partículas formando o átomo. Hoje, a ciência já sabe que, na verdade, essas partículas não são apenas essas que foram identificadas naquela época, e mais do que isso, elas, na verdade, são vórtices energéticos, né, que, de alguma forma, eles estão envolvidos numa força que faz o elétron, por exemplo, ter a propriedade que ele tem. Mas essa energia pode se apresentar de forma diferente. Ora, o que é isso senão o fluido cósmico universal como princípio formador de todas as coisas do universo? E aí, quando ele traz para a gente o princípio inteligente, ele já nos apresenta a ideia do espírito. Então, corpo, espírito e uma matéria intermediária que forma o corpo do espírito, o perispírito, a gente acaba aprendendo isso na codificação. E esse conceito ele é fundamental para a gente tentar entender o que é que nos espera após a morte física, na vida futura. Então, se a gente tem esse conceito claro de que somos princípio inteligente e que existe uma lei de progresso que define a nossa evolução, esse princípio inteligente vai se desenvolvendo e vai atravessando os vários reinos, do mineral para o vegetal, para o animal, até conquistar a capacidade de pensar e raciocinar que nós temos hoje como humanos. Então, nós somos o desenvolvimento desse princípio inteligente que atravessou milênios e eras até alcançarmos essa condição e essa capacidade de pensar e decidir. A base filosófica na qual o indivíduo entende que não existe nada além de matéria. Ou seja, tudo pode ser explicado através da matéria. Então, o homem não é mais do que um aglomerado de células organizadas e ele só pode ser capaz de pensar e de se expressar por consequência de uma organização biológica que foi se formando ao longo da evolução. Pode não saber explicar com clareza como é que essa estrutura se organizou de forma tão perfeita, sem um organizador, sem uma ação inteligente, independente da matéria, que tivesse formando isso. Mas existem pessoas que pensam assim. Uma vez extinta a vida do corpo físico, dissolve-se tudo e é o nada, não tem mais nada, acabou. Então, por que eu vou me preocupar com o que vai acontecer comigo depois, né? Porque eu não acredito que exista nada após a vida física. Então,
isso, de certo modo, norteia uma diretriz de como viver aqui na vida na Terra. Na medida que eu não vou esperar nada após a morte física, vai acabar tudo, então o melhor é aproveitar a vida com o que ela traz de gozo e de prazer e tentar evitar ao máximo o sofrimento físico. Agora, se a gente entende que é a outra linha do espiritualismo, de que nós não somos esse corpo físico, mas nós somos espírito, que evoluímos ao longo de um processo e que estamos vestindo uma roupagem e que, uma vez extinta a vida, a capacidade desse organismo, que a gente sabe muito bem, né, que está se deteriorando, né, queiramos ou não, o tempo vai marcando, né, e a gente vai perdendo as facilidades que a gente ia tendo à medida que a idade avança. A perspectiva da morte física, se a gente tem certeza da continuidade da vida após a morte, não traz problema. Então, a linha do espiritualismo não só elimina o medo da morte, mas traz com isso uma responsabilidade. Ora, se a vida continua após a morte, se existem consequências em função do meu viver, então eu tenho que me preocupar, né, da maneira como eu vivo a vida, porque depois tem consequências. E nesse sentido, a humanidade, poderíamos afirmar que ela é muito mais espiritualista do que materialista, sob certo aspecto. Ou seja, a maioria das pessoas no mundo, na Terra, acreditam em algo após a morte física. A grande diferença, e foi exatamente o que trouxe de diferente a doutrina espírita, é que ela explica e abre para nós detalhes do que é a vida após a morte física. Nenhuma outra doutrina espiritualista apresenta isso para a gente. O Espiritismo, como ele foi formado pelo testemunho dos Espíritos, e aliás, esse livro, Céu e Inferno, que trata essa parte quarta, o Kardec, ele organizou uma conclusão, por assim dizer, a partir da entrevista que ele fez com diversas características de espíritos. Porque se foram espíritos superiores que responderam às perguntas filosóficas organizadas por ele nesse livro, já nesse livro aqui, ele entrevistou espíritos de todas as categorias. Espíritos que suicidaram, espíritos felizes, sofredores. Então ele organiza na segunda parte desse livro as entrevistas, os depoimentos desses espíritos. E na primeira parte, o que ele coloca? Ele coloca a fundamentação, a conclusão que ele chegou a partir dessas entrevistas. E um tópico muito relevante da primeira parte desse livro chama-se o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, quais são os códigos divinos que definem o estado do espírito e a condição dele após a morte física. Então, mas como o nosso raciocínio aqui está focado em a gente separar, distinguir o materialismo do espiritualismo, a gente poderia dizer que grande parte, a grande maioria da humanidade hoje, ela é espiritualista, mas não sabe o que acontece após a morte. E mesmo aqueles que sabemos, por termos um conhecimento espírita, por frequentarmos uma casa espírita, ouvirmos palestras, lermos ocasionalmente um livro ou outro, a gente acredita na vida após a morte, mas não significa que a gente não seja materialista. Por quê? No sentido de que, se esses conhecimentos não fazem eu sentir a vida no dia a dia, de tal maneira que isso repercuta nas escolhas que eu faça, pode ser que eu esteja vivendo como um materialista.
se eu vivo ansioso pelo futuro de amanhã, pelo meu futuro material, a ponto, né, de querer acumular valores, porque eu acho que alguma coisa, né, não tenho fé no futuro, eu estou vivendo de forma materialista, porque eu acredito que se eu não juntar recursos materiais, eu não vou ser feliz. Então, é uma maneira também. É claro que não significa que nós não tenhamos o direito e o dever de buscar o bem-estar material. Mas se a gente faz da busca do bem-estar material o sentido do meu viver, aí a gente já está enveredando por um caminho um pouco tortuoso. Então é necessário que esses conceitos espiritualistas tragam para nós um sentido para a vida. E o sentido deve ser exatamente a conclusão que a gente espera chegar agora à noite. Então a ciência sabe que temos um cérebro e que ele é uma estrutura que nos habilita a raciocinar. Mas o espiritualismo diz que existe um elemento causal que faz o cérebro funcionar. É um princípio inteligente que avançou e mais, que o cérebro só alcançou essa estrutura que tem hoje pelo avanço desse princípio inteligente ao longo das eras. Agora, uma coisa é fato, mesmo que o indivíduo seja materialista, ou seja, ele não acredita em nada após a morte física, mas ele já aceita hoje a ideia de uma mente organizadora e determinante daquilo que o... É meu? Não. Determinante daquilo que o indivíduo está fazendo. Então, junto com o espiritismo, nasceu a psicologia. Assim como a própria psiquiatria foi se desenvolvendo, dando seus passos. Então, hoje, não há dúvida de que no indivíduo, além de uma massa encefálica material, né, que com a morte do corpo físico, ela é palpável e mexível, mesmo com cirurgias, você vê, toca, né, sabe que determinada área é responsável por tais coisas, já se admite, se sabe que existe uma estrutura psíquica pensante que está por detrás e que aciona esse cérebro. O que o espiritualismo traz para a gente é que essa estrutura psíquica, na verdade, é o reflexo das conquistas do espírito. E vamos avançar. A ciência já considera, né, que, na verdade, a matéria não é mais matéria, ela é energia. Então, Einstein já colocou isso para a gente, o que, na verdade, os espíritos anteciparam quando falaram do fluido cósmico universal. É a própria energia. Einstein nos diz, né, que a matéria é energia coagulada. Ora, os espíritos já disseram que tudo que existe de matéria é formado do fluido cósmico universal. Então, até aí, a gente já está de acordo. Agora, além das energias, existem os pensamentos. E a ciência, né, que admite a existência do psiquismo, da psique, sabe que o pensamento ele é determinante na definição daquilo que o indivíduo faz. Somos o que pensamos. De acordo com o que pensamos, as coisas acontecem, inclusive, na nossa vida. A gente tem uma percepção da vida em função do que a gente pensa, mas aqueles que já consideram que temos algo além da matéria, que existe um princípio inteligente, sabemos que existem não só pensamentos, mas sentimentos. E esse sim é algo que tem mais a ver com o espírito. E o pensamento está no meio dos dois. Por quê? Porque já aprendemos com André Luiz que pensamento é onda eletromagnética.
mas que traz dentro de si uma ideia que foi formada pela mente pensante. A ideia, ela é imaterial, mas ao pensar, movimentamos o fluido cósmico e movimentamos energia em torno de nós. Então hoje já se sabe, já se fala da interação entre as pessoas, do campo que cada um de nós formamos ao nosso redor e da capacidade que muitos têm de influenciar magneticamente, né? A gente não vai tomar um passe daqui a pouco. Então são campos, são energias que são transmitidas e elas são formadas pelo pensamento, mas também pelo sentimento. Diz-nos Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, que na verdade o pensamento é formado tomando o sentimento como base. Mas vamos avançar. Falando de sentidos, já que a gente falou de energias, de pensamentos, de sentimentos, a gente pode então dividir os sentidos em materiais e espirituais. Veja que o foco da nossa reflexão é penas e gozos futuros, ou seja, como que eu vou me sentir após a morte física. Então nós temos que falar de sentidos, e esses sentidos são sentidos materiais quando provenientes do corpo físico, mas ele tem sentidos espirituais quando ele é captado pelo ser pensante e construtor do psiquismo que está por detrás. Então, o perispírito, ele é exatamente aquela estrutura semimaterial, porque, para o nosso ponto de vista, que nós estamos encarnados, mas para o espírito desencarnado, o perispírito é muito material. Então, esse corpo intermediário, ele vai ser aquele que vai intermediar os sentidos materiais e os sentidos espirituais. Então, o que sentiremos após a morte física? Qual será o nosso bem ou mal-estar? Vai estar sendo definido por esses sentidos. E a gente pode, então, estabelecer aqui uma correlação entre sensações e emoções e bem-estar e sofrimento. Então, o bem-estar e o sofrimento é do espírito desencarnado e também do encarnado, é claro, mas a gente está colocando a perspectiva do que nos espera após a morte física. Estão associados, né, o corpo físico, as sensações e as emoções. Então, para o materialista, sensações e emoções é tudo que resume as expressões que o corpo físico lida e que, uma vez, né, extinta a vida física, esse conjunto de sensações e emoções vão deixar de acontecer. Mas para aqueles que consideramos que a vida continua após a morte, ora, o que serão essas sensações e emoções, senão bem-estar ou sofrimento? E é nisso que se traduz as penas e gozos. O que a doutrina vem trazer para nós, e em particular o Evangelho, é que essas penas e gozos estão associados às imperfeições e às virtudes de que trazemos em nós como espíritos, como princípios inteligentes que somos, que conquistamos, né, uma estrutura, uma capacidade de pensar que vai continuar apesar do cérebro físico se desfazer. Essa certeza é que nós precisamos incorporar no nosso modo de sentir a vida para que a gente faça sentido de como eu estou vivendo o meu aqui e agora. Ou seja, se eu sei que após a morte física eu vou continuar existindo e que o meu bem-estar ou o meu sofrimento,
ele vai estar associado àquilo que eu trago em mim, porque a gente vai continuar, né? Morrer o corpo físico, ninguém vai virar anjo ou vai virar demônio. Nós vamos ser o que somos hoje, e podemos afirmar que a gente vai continuar após a morte física com a personalidade que nós construímos nessa última existência. Porque com a reencarnação nós sabemos que já vivemos outras existências físicas anteriormente, mas nós fomos outras personalidades. Essas personalidades são acessíveis à nossa memória, mas não é desencarnando que a gente acessa imediatamente. Dona Laura, né, está no nosso lar. Ela teve que estudar há muito tempo, ela e o marido, para poder acessar as vidas passadas, para se preparar para uma nova encarnação. Claro que no caso dela, já tendo conquistas evolutivas para fazer esse processo, que não é o caso da maioria das pessoas. Muitos reencarnamos ainda num processo inconsciente, sem noção clara, às vezes a gente faz escolhas, e todas elas estão ligadas a quê? A uma lei cujo princípio é: colheremos de acordo com o que plantarmos. É uma lei simples. Então, as penas e gozos na vida futura estão relacionados ao que a gente estiver cultivando enquanto estamos encarnados. Porque se ao desprender do corpo físico, nós vamos manter a nossa última personalidade, e com elas a gente vai raciocinar e entender, vamos fazer acesso às vidas passadas. Ora, o que eu estou vivendo nessa encarnação vai ser determinante para o meu estado psíquico após a morte física. Então vale a pena estudar esses conceitos e obter, por causa deles, um sentido para o viver. E a gente vai entender que, na verdade, qual é o sentido desse viver? Nós encarnamos com 3 propósitos. Está lá, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, já é da parte 2, né? Que é a relação entre o mundo material e espiritual. Quais são esses 3 propósitos? Melhoramento. Estamos em progresso, evoluindo. Então, não conseguimos evoluir, ou seja, o espírito precisa da matéria para poder, nessa relação do dia a dia, a gente, ao encarnar, assumir, né, uma condição material, de familiar, né, de atividades na vida profissional, de relacionamento, né, na vida social. Isso é uma conjuntura em que a gente é colocado em função das nossas necessidades. Então, nós precisamos de encarnar para que a gente possa evoluir. Então, esse é o primeiro objetivo, para poder definir o sentido do nosso viver. Então, precisamos aproveitar as oportunidades da vida para que a gente possa evoluir e crescer. Segundo objetivo, reparar as bobagens que a gente fez lá atrás. Porque se tivemos outras personalidades, ou seja, vivemos vidas, experiências anteriores, algumas coisas foram boas, mas nem todas necessariamente. Então, o que a gente precisa fazer? Consertar o que nós desorganizamos no nosso psiquismo. Porque é esse psiquismo que vai determinar o nosso estado após a morte física. Se eu estiver psiquicamente bem, né, ao desencarnar, eu vou estar bem, feliz. Pode ser, e é fato, claro, que eu vou pensar, puxa, mas ali eu podia ter feito diferente. Eu bem que poderia ter aproveitado melhor a oportunidade que me foi dada numa certa situação. Eu poderia não ter ofendido, né, determinada pessoa. E às vezes a gente faz coisas graves.
É só a gente lembrar, quando a gente perde a cabeça, se irrita, né? A gente fala o que depois se arrepende. E nas vidas passadas, a gente pode até ter feito coisas que a gente se arrepende. Então, o segundo objetivo da encarnação é reparar os erros cometidos no passado, que a providência divina, a bondade de Deus, nos oferece nessa encarnação como oportunidade de consertar o que a gente fez de errado. Mas tem um terceiro objetivo ainda, é que todos nós temos que cooperar e contribuir para a construção do nosso planeta. A gente geralmente pensa, não, o que eu vou fazer? Eu não sou nada. Mas, na verdade, todos nós influenciamos, estamos interligados como uma grande rede. E hoje em dia, né, que a gente tem a tecnologia mostrando que a gente se interconecta nas redes sociais, demonstrando que efetivamente isso sempre aconteceu no campo do pensamento, só que a gente não enxerga. Mas agora a ciência está trazendo para nós a materialização dessa interconexão que existe entre todos nós. Então nós somos responsáveis por construir um mundo melhor, influenciar as pessoas com quem a gente nasceu, com quem a gente convive, seja na vida familiar, seja na vida profissional, na vida social de um modo geral. Então nós temos um papel e vamos responder por ele. É claro que os nossos gozos futuros vão estar também no bem-estar de ver que a gente melhorou um pouquinho, né? Que a gente conseguiu consertar uma coisa ou outra, que a gente fez um bem ou outro que a gente pôde fazer. Então depende disso. Eu trouxe aqui uma figura que é para poder consolidar o conceito do que vai ser a nossa vida após a morte. Essa figura está disponível na internet, ela é bastante usada, mas aqui a gente queria, eu não sei se o mouse aparece aí, acho que não, né? Tudo bem. Ele traz para a gente, se o Livro dos Espíritos nos trouxe a ideia, né, de corpo físico, espírito e o perispírito como intermediário, André Luiz nos enriquece, trazendo que entre o perispírito e o corpo físico nós temos um outro corpo, que a gente já ouviu falar muito, né, do duplo etérico, e que é um corpo energético, que intermedia a relação entre o perispírito e o corpo físico. Mas ele trouxe um outro corpo ainda, que é o corpo mental. Ele fala-nos em Evolução em Dois Mundos, que se o perispírito ele é responsável por moldar o corpo físico, é o corpo mental quem molda o perispírito. Ora, se o corpo mental, que é formado pelo nosso psiquismo, e aqui vocês estão vendo que tem duas cores, né? Uma azul e uma verde. Isso é porque o Kardec perguntou aos espíritos, é possível separar o espírito da matéria? Eles são independentes? Aí eles responderam só pelo pensamento. O que isso significa? Que a gente só pode didaticamente separar o que é matéria do que é espírito. E o corpo mental representa justamente essa dupla face do pensamento, porque o pensamento, a gente não estava falando que ele tem uma ideia por detrás, mas que ao mesmo tempo, quando a gente pensa, a gente movimenta as energias em torno de nós, do fluido cósmico, ou seja, pensamento é matéria, mas ele não é só matéria, ele é ideia inteligente, imaterial, a ideia é imaterial. Então, nesse corpo mental, nós temos duas estruturas. Uma estrutura imaterial, que é o nosso psiquismo propriamente dito, que é o conjunto de fatores que definem a nossa emoção, a maneira como a gente interage com a vida, com as pessoas, que é o determinante para o que tem de matéria no corpo mental. O corpo mental é aquela estrutura
que o espírito, ao evoluir num planeta e abandonar as experiências desse planeta, ir para um mais evoluído, ele abandona o perispírito, porque o perispírito é formado da matéria do planeta. Então ele vai com o corpo mental e molda um perispírito daquele planeta para que ele tenha uma estrutura para poder reencarnar nesse novo mundo. Então a gente vai percebendo com isso que esse corpo mental, ele é o determinante das penas e gozos que nos esperam após a morte física, e que estão definidos pelas imperfeições e pelas virtudes que tenhamos conquistado. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da nossa vida é eliminar imperfeições e conquistar virtudes. Como é que a gente faz isso? Na maneira como a gente vive o nosso dia a dia. Se a gente se encontra um obstáculo, uma dificuldade, seja no relacionamento, seja numa dificuldade de trabalho, se a gente encara essas dificuldades como desafios importantes para que conquistemos paciência, tolerância, inteligência, porque os obstáculos das dificuldades profissionais, por exemplo, são estímulos para o nosso desenvolvimento intelectual. Então o espírito desenvolve intelectual e moralmente, e essa é a essência do nosso viver na Terra hoje. Então nós precisamos encarar as dificuldades e desafios que a vida apresenta como recursos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas será que é assim que o mundo de hoje vê a vida? Será que os estímulos que a gente vem recebendo, por exemplo, da mídia, são nesse sentido? Ou é muito mais no sentido do gozo das sensações físicas, do prazer, do bem-estar, voltando a ressaltar que não significa que a gente não deva buscar. Aliás, esse é um estímulo para a evolução. Quando o indivíduo busca um bem-estar, uma condição material melhor, para isso ele precisa se desenvolver e fazer esforços. Então é um desafio também. Então nós precisamos fazer isso. Mas esses desafios têm como objetivo essencial desenvolver virtudes. E se nós pudermos eliminar as imperfeições, nós vamos então ter uma conquista, um corpo mental que vai estar refletindo tudo isso. E esse estado mental com o qual nós vamos desencarnar é que vai determinar a condição após a morte. Não é ninguém nem nada, somos nós mesmos. Então uma pergunta que a gente faz: será que a gente se sente feliz conosco mesmo? Eu gosto de mim como eu sou? Eu procuro, eu estou satisfeito comigo mesmo? Porque quando a gente desencarnar, a gente vai estar com a gente mesmo. Não quer dizer que a gente não vai estar com outras pessoas, mas o determinante do nosso estado após a morte é o nosso psiquismo. Então nós precisamos encontrar meios de estar bem conosco mesmo, eliminando as imperfeições morais, porque são elas as causas do nosso mal-estar. O indivíduo que se revolta contra Deus, que não aceita os desafios da vida, ele acaba se indispondo e se sentindo infeliz. Ao passo que a proposta da resignação, da confiança em Deus, vai nos direcionar para o nosso crescimento. Então, na pergunta 965, Kardec perguntou: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Os espíritos responderam: não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos.
entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, então já a matéria não lhe embota as sensações. Ora, o que os espíritos responderam aqui para Kardec? É que essa condição psíquica, ela vai determinar um sofrer mais agudo, ou um bem-estar mais intenso, em função do que a gente pensa. Não é a materialidade do ambiente que a gente vai estar, embora a vida após a morte tenha matéria. Se nós temos um perispírito que é um corpo físico, e aprendemos com André Luiz que a gente lá tem mesa, tem auditório, tem tudo que a gente tem aqui, tem hospitais, né? Tem até aeróbus, né? Ônibus. Então, a vida no mundo espiritual é uma vida material, embora não é a matéria como nós entendemos. Então, ele aqui responde que não é material no sentido da sensação física que a gente sente, mas se o meu psiquismo, ele é mais impressionável, eu vou sofrer mais, ou me sentir mais feliz, em função da minha condição psíquica. E aí, na 967, pergunta Kardec: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aí ele responde, está grande aqui a resposta: em conhecerem todas as coisas, ou seja, eles têm ciência de tudo, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é a fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Eles podem não ter sido atingido a pureza absoluta, mas eles não vão deixar de ser felizes, mas não serão absolutamente felizes. Só os puros. Os que já... entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, ou seja, de incentivo, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, é possível alcançarmos um estado de felicidade relativa no mundo espiritual, relativa de acordo com o nosso grau de adiantamento espiritual. Então, qual é o objetivo da vida? Eliminar as imperfeições que nos causam sofrimento depois. Conquistar virtudes que nos vão tornar felizes do outro lado. Mas na 970 ele pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade como os gozos o são ao de superioridade. Então, se o prazer, o gozo da vida futura depende das virtudes, o sofrimento é função da inferioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desprezo, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, fica claro para nós que a nossa condição psíquica, que pode e deve ser feita ainda enquanto estamos encarnados,
buscarmos o nosso equilíbrio mental, obtermos essa ideia clara do que é a vida na sua essência. E aqui a gente lembra, antes de fechar com Maria Dolores, da mensagem que Neio Lúcio nos traz no livro Jesus no Lar, chama-se A Visita da Verdade, em que Pedro pergunta para Jesus, mas o que é a verdade? E Jesus responde que a verdade é a luz divina, ampla e absoluta. Mas Pedro não ficou na mesma, né? Aí Jesus conta para ele uma história de uma pessoa que estava muito infeliz numa caverna, numa furna, com um mau odor, tudo escuro, e ele ali indignado, revoltado, por que ele era obrigado a estar ali naquela condição, um ambiente desagradável, e assim ele, indisposto, reclamava, até que o Senhor da vida teve compaixão dele e mandou o anjo da fé visitá-lo. A fé o estimulou, ensinou a orar, ensinou a ele para que ele tivesse confiança no futuro, e ele então se acalmou um pouco, mas daqui a pouco ele voltou a reclamar outra vez, estava insatisfeito. E aí o Senhor mandou então o anjo da esperança, e a esperança então começou a conversar com ele, falou das perspectivas de futuro, que ele não se prendesse ali, que ele então pensasse, né, positivamente para diante, e foi conversando com ele, e ele se acalmou um pouco, mas daqui a pouco ele estava novamente naquele mau humor, naquela revolta, naquela indignação, e o Senhor mais uma vez teve compaixão dele e mandou o anjo da caridade. E o anjo da caridade o tratou como uma mãe, o abraçou, o envolveu, atendeu aquelas necessidades dele por um tempo. Por quê? Porque uma vez passado aquele atendimento, ele começou ao mesmo padrão mental, de revolta, de indignação, de insatisfação. E então foi que o Senhor enviou o anjo da verdade. A verdade era uma luz intensa, que entrou pela caverna e ampliou tudo. E ele, ao observar aquela luz intensa, ele percebeu que aquele cheiro, aquele odor, aquele ambiente fétido, na verdade era produzido por ele mesmo. Irradiava de si próprio. E ele, de alguma forma, bastante envergonhado daquilo, ele foge da caverna e vai buscar uma outra furna, ao invés de buscar com a verdade uma maneira dele sair daquela condição. Então isso traz para a gente a noção de que nós somos os construtores do inferno ou do céu que nos aguarda, e a gente não precisa esperar a vida após a morte. Nós precisamos construir esse céu ou esse inferno agora, aproveitando as circunstâncias da vida, vivendo da melhor forma, positivamente, entendendo o objetivo do viver, e nada melhor do que aproveitar a nossa maior necessidade para a conquista de virtude, é a do perdão. Então Maria Dolores traz para a gente uma proposta: serve e esquece. Diz assim ela: coração, ouve, se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho tristeza, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, o azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia, não pares contando lutas, progresso é o lema que escutas no mundo em transformação.
tudo procura a vanguarda. A flor converte-se em fruto, do cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma o agasalho, a própria noite se esquece na aurora que resplandece buscando a luz do porvir. Da própria queda no erro, levanta-te e segue adiante, servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia, ante o mal prossegue e ouvida. As próprias nódoas da vida, a vida pede esquecer. Então, ao invés de nós ficarmos remoendo as mágoas e as ofensas que recebermos, trabalhemos, sirvamos e sigamos adiante, que a vida vai responder naturalmente por tudo aquilo que semearmos. Muita paz. Os irmãos que estão se levantando no momento são os médios passistas que estão indo para a sala de passe. Agradecemos ao Guilherme pelas palavras. A nossa casa tem reuniões como estas, todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, seguidas de passe, às quintas, às 8 horas, aos domingos, às 4, também seguidas de passe. Temos a escolinha de evangelização Gamaliel para as crianças, aos domingos, 9h30 da manhã. A juventude espírita aos sábados, para os jovens, 3 horas da tarde. E acho que eu falei de todas as reuniões, né? Não esqueci de nada. Eu tenho aqui uma Assembleia Geral para fazer a convocação. Vou ler para vocês, tá bem? Grupo Espírita André Luiz, GEAL, Assembleia Geral Ordinária, convocação. Rio de Janeiro, 3 de abril de 2024. Pelo presente edital, ficam os senhores associados fundadores efetivos convocados a tomar parte da Assembleia Geral Ordinária, que terá lugar à Rua Jiquibá, 139, no dia 20 de abril de 2024. Em primeira convocação, às 8h30 da manhã, com metade mais um dos sócios qualificados. E não havendo quórum, às 9 horas em segunda convocação, com qualquer número de sócios, em conformidade com o que dispõe o artigo 17, parágrafo 1º, e artigo 18, inciso 2º, alíneas, do Estatuto vigente, a fim de aprovar o relatório anual de administração, o balanço patrimonial e a demonstração da receita e despesas referentes ao exercício de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme parecer emitido pelo Conselho Fiscal, e aprovar o orçamento anual das receitas e despesas para o exercício de 2024. Newton Freitas de Menezes Salles, presidente. Bom, quem quiser tomar o passe, nós solicitamos que fiquem em seus lugares, em silêncio, aguardando a chamada para ir para a salinha, tá bem? Vamos fazer nossa prece de encerramento. Jesus amado, Maria, Mãe Santíssima, agradecemos a mais um dia de estudos, agradecemos a mais uma semana que vem se encerrando, que possamos, através de seus ensinamentos de Evangelho, aprender a burilar nossas virtudes, a cumprir a nossa missão aqui neste planeta, como nos aprendemos hoje, de melhorar, de conseguir cumprir nossos objetivos, de aumentar as virtudes, diminuir os nossos débitos, que a Maria, Mãe Santíssima, possa ajudar aqueles que estão em busca da sua saúde mental, da cura dos seus males físicos, aqueles que precisam de auxílio em suas casas. Pedimos auxílio dos espíritos desta casa, aos doentes que procuram aqui nossa casa no receituário, que possamos orar por todos que buscam a nós. Desde já agradecidos estamos, que possamos voltar para os nossos lares em segurança e em paz, que assim seja.